Há algo diferente acontecendo ao seu redor, e você tem sentido isso, não é? Não é apenas imaginação. Há uma energia nova que se manifesta no ar quando você chega. As pessoas param por um instante, olham 2 vezes, e talvez nem saibam explicar o porquê, mas percebem que há algo em você que mudou. É como se a atmosfera se ajustasse para te reconhecer. E essa mudança não tem nada a ver com aparência ou comportamento. Ela vem de dentro, de um lugar que só Deus alcança. Quando o céu toca alguém, até o silêncio ao redor começa a reagir. Talvez você tenha notado o modo como algumas conversas cessam quando você aparece, ou como certos olhares carregam confusão misturada com respeito. O que antes passava despercebido agora chama atenção. Mas entenda, isso não é sobre fama, é sobre evidência. O brilho que carregava a dor foi trocado por uma luz de propósito. E mesmo sem dizer uma palavra, sua presença comunica algo poderoso, algo que o mundo não entende, mas o céu já reconheceu há muito tempo. Há uma diferença entre ser notado e ser percebido. Ser notado é passageiro, ser percebido é espiritual. As pessoas não estão reagindo a você por acaso. Elas estão reagindo à marca da transformação que repousa sobre a sua vida. É o reflexo visível de algo que o Espírito Santo realizou em silêncio. É a confirmação de que o tempo de esconderijo terminou. Você está caminhando sob uma nova frequência e isso faz o ambiente se reorganizar ao seu redor. Você já percebeu como até as energias mudam quando você chega? É como se os lugares onde antes havia peso agora fossem tocados por leveza. O que antes te oprimia, hoje parece se curvar diante da sua paz. Isso acontece porque quem foi restaurado não carrega mais o mesmo ar de antes. A presença de alguém curado é inconfundível. Ela desperta, acalma e, ao mesmo tempo, confronta. É por isso que alguns se aproximam e outros se afastam. A luz que cura também revela. Então preste atenção. O que você sente ultimamente não é coincidência. É propósito. É o resultado de um processo espiritual profundo. Deus te reposicionou, e agora o mundo está percebendo isso. Não se assuste com os olhares, nem com o desconforto que às vezes paira no ar. Tudo isso é apenas um sinal de que a transformação interior já se tornou externa. E é exatamente isso que as pessoas veem quando olham para você. Você já percebeu como certas mudanças em sua vida não precisam ser anunciadas para serem percebidas? Há um momento em que as palavras se tornam pequenas demais para explicar o que está acontecendo dentro de você. É quando seu espírito começa a falar por si. As pessoas não entendem, mas sentem. Elas não conseguem nomear, mas reconhecem. Existe uma força nova em você, uma presença que antecede sua própria fala, um brilho que não vem de maquiagem nem de sorrisos ensaiados. É o reflexo de algo sagrado, algo que o céu decidiu revelar através da sua existência. Há um tempo em que Deus não te esconde mais. Ele te expõe, não por vaidade, mas por propósito. E é por isso que ultimamente, onde quer que você vá, há algo diferente no ar. As conversas mudam de tom, os olhares se prolongam, e até o silêncio parece carregar um significado. Você sente que as pessoas te veem, mas não sabem como reagir. Não é sobre status, nem sobre reconhecimento humano, é sobre o resplendor da graça que agora te envolve. O que antes era invisível, agora é notável. E é nesse ponto que muitos se confundem. Alguns acreditam que o brilho que te cerca é orgulho, mas o que eles não entendem é que isso é o reflexo da cura. Quem passou por guerras internas, quem chorou em silêncio, quem se levantou quando ninguém mais acreditava carrega em si uma luz que não se apaga. E essa luz, querido escolhido, não precisa ser explicada. Ela apenas existe, e por existir, transforma tudo ao redor. Quando o Espírito Santo marca alguém, essa marca não se limita ao coração. Ela se espalha pelo olhar, pela voz, pela postura. As pessoas sentem segurança, mas também sentem confronto, porque a sua paz se tornou um espelho que revela o caos dos outros. É por isso que alguns se aproximam com admiração, e outros se afastam com incômodo. O que você carrega é discernimento, e ele separa o que é genuíno do que é disfarçado. Muitos tentam entender o que mudou em você, mas a verdade é que o que mudou não pode ser medido por aparência. O que mudou foi sua vibração espiritual. Antes, você reagia ao ambiente, agora, é o ambiente que reage a você. Antes, você buscava aceitação, agora, você transmite convicção. A diferença é sutil, mas poderosa. É a evidência de quem foi restaurado pelo próprio Deus. Então, quando alguém te olhar com curiosidade, quando perceber olhares demorados ou silêncios estranhos,
Não se perturbe. Isso não é rejeição. É o reconhecimento do espiritual. É o reflexo de algo que o mundo físico tenta compreender, mas não consegue. Você está se tornando aquilo que sempre foi, um espelho da presença divina. E o que é celestial sempre atrai atenção, mesmo que ninguém saiba exatamente o porquê. Você não precisa se explicar, não precisa se justificar. A sua transformação fala por você. E quanto mais você caminha na luz, mais o céu se encarrega de te destacar. É inevitável. A graça que te cobre é o que provoca o movimento ao seu redor. Você já notou como, ultimamente, algumas pessoas parecem inquietas perto de você, como se algo nelas fosse automaticamente confrontado? Não é coincidência. Quando a presença de Deus repousa sobre alguém, essa pessoa passa a carregar uma atmosfera diferente. Onde você chega, o ambiente muda. O que era comum se torna sagrado. O que era ruído, silencia. Isso não acontece porque você se esforça, mas porque a sua energia foi santificada. E essa santificação não é algo que o mundo entende, é algo que o mundo sente. Há um peso em sua presença agora. Mas não um peso de fardo, é um peso de glória. É o tipo de energia que faz o espiritual vibrar antes mesmo de você falar. As pessoas percebem a diferença sem entender a razão. Elas se veem diante de alguém que não precisa provar nada. Alguém que não busca mais aceitação, porque já foi aprovado pelo céu. E essa aprovação muda tudo. Ela altera o tom da sua voz, a firmeza do seu olhar, o ritmo do seu passo. Você caminha diferente, não por arrogância, mas por convicção. E é essa convicção silenciosa que faz as pessoas olharem duas vezes. Há algo em você que comunica estabilidade em meio ao caos. É como se a sua simples presença lembrasse o mundo de que ainda existe esperança. Isso desperta dois tipos de reações. Alguns se aproximam, porque sentem segurança. Outros se afastam, porque sentem exposição. Mas nenhuma dessas reações é sobre você, é sobre o reflexo que você provoca. O brilho que carrega vem do alto, e o que é celestial sempre causa movimento. Muitos não entendem que a transformação verdadeira não muda só o que está fora, ela reestrutura o que está dentro. E quando o interior é curado, o exterior se realinha automaticamente. É por isso que as pessoas notam algo, mesmo que você não tenha mudado nada aparente. Você se tornou canal de algo maior, e essa conexão é percebida espiritualmente. Deus te transformou em sinal vivo daquilo que Ele pode fazer quando alguém se entrega por completo. O curioso é que essa transformação não vem acompanhada de ruído. Ela é silenciosa, quase imperceptível para os distraídos. Mas para os atentos, ela é nítida. É a paz que fala mais alto do que qualquer palavra. É o brilho no olhar de quem já enfrentou o vale e ainda carrega fé. É a leveza na voz de quem aprendeu a descansar em Deus. Você não apenas passou pela tempestade, você se tornou testemunho de que ela não te destruiu. E é por isso que agora, quando as pessoas te veem, elas não estão vendo apenas você. Elas estão vendo o reflexo do que o céu fez. O que antes era fragilidade, agora é força. O que antes era confusão, agora é clareza. O que antes era dor, agora é propósito. A cada olhar curioso, o mundo está, sem perceber, reconhecendo a marca do sobrenatural em você. Então, não estranhe se o ambiente reagir. Não interprete os olhares como julgamento. Em muitos casos, é reverência. Em outros, é desconforto. Mas em todos, é prova de que a sua luz está operando. Porque onde a luz verdadeira, nada permanece igual. Você já percebeu como sua presença tem o poder de mudar até o clima de um lugar? Há uma razão para isso. Quando alguém é restaurado por Deus, a vibração que essa pessoa emite deixa de ser de dor e passa a ser de propósito. Antes, você carregava o peso das batalhas, a exaustão das tentativas, o cansaço de sempre precisar provar que era suficiente. Mas agora, a sua energia se transformou em autoridade espiritual. O que antes era fragilidade se tornou firmeza. O que era incerteza, agora é discernimento. E isso é algo que não pode ser disfarçado. As pessoas percebem. Mesmo aquelas que não têm sensibilidade espiritual conseguem sentir. É como se o seu espírito emitisse uma nota diferente, uma frequência que atravessa as defesas emocionais e toca diretamente o coração. Há uma serenidade em você que incomoda o caos. E é exatamente isso que muda tudo, porque onde existe paz verdadeira, o que é falso se desestabiliza. A sua tranquilidade não é mais vista como passividade, é vista como domínio.
Você não precisa mais erguer a voz para ser ouvido. Sua calma já carrega poder suficiente para silenciar o que é confuso. E essa frequência não vem de esforço humano. Ela é resultado da presença constante de Deus em seu interior. É o som da alma alinhada ao propósito. É o eco da fé que sobreviveu à dor. Quando você entra em um ambiente, algo acontece no invisível. Correntes de resistência se quebram, pesos caem, e até a atmosfera parece respirar alívio. O que muitos chamam de energia boa é, na verdade, o testemunho da graça operando através de você. Essa mudança não é para ser escondida. É para ser vivida com humildade e propósito. O mundo precisa ver o que a restauração divina faz com alguém que se entrega por inteiro. O brilho que te envolve não é vaidade, é evidência. É sinal de que o processo funcionou, que as lágrimas não foram em vão, que a dor não foi perda, mas preparação. E quando as pessoas te olham agora, estão vendo o resultado de algo que só o céu pode construir. Mas há um detalhe que poucos percebem. Essa nova frequência atrai e repele ao mesmo tempo. Atrai os que estão em busca de luz e repele os que ainda vivem nas sombras. E isso é natural. Quando você vibra na frequência da paz, quem ainda se alimenta de confusão se sente deslocado. Não leve isso como rejeição, leve como confirmação. O que se afasta de você não pertence à sua nova fase. Você está vibrando no compasso da graça, e essa melodia é ouvida até por quem não entende de música espiritual. Ela anuncia, sem palavras, que você é prova viva de que Deus cumpre o que promete. Cada olhar curioso, cada reação confusa, cada aproximação inesperada é resposta a isso. O mundo está ouvindo o som da sua restauração. E quem tem sensibilidade espiritual sabe quando um escolhido muda de frequência, o próprio universo se ajusta para reconhecer. Você já notou como o simples fato de estar presente em um lugar mudou a forma como as pessoas se comportam? Aquela energia silenciosa que agora você carrega não passa despercebida. É como se a sala inteira respirasse de um jeito diferente quando você entra. As pessoas sentem algo que não conseguem explicar, mas percebem imediatamente. Há uma força invisível em ação. Elas podem não compreender a origem, mas reconhecem o efeito. É o reflexo de quem foi transformado, de quem foi moldado pelo toque do divino. O que antes era um passo inseguro, agora se tornou uma caminhada de propósito. Cada gesto, cada movimento, mesmo os mais simples, carrega peso espiritual. Há uma autoridade silenciosa que se manifesta na maneira como você interage com o mundo. Não é sobre controle ou imposição, mas sobre equilíbrio e convicção. A diferença está na energia que você exala. Ela comunica experiência, discernimento e paz. Quem te observa sente que você não é o mesmo de antes. Isso mexe com as pessoas de formas que elas nem imaginam. E é exatamente essa presença que transforma situações comuns em momentos de revelação. Conversas superficiais se tornam oportunidades de aprendizado, ambientes carregados de tensão se aliviam, e até aqueles que não estão conscientes da espiritualidade sentem impacto. Sua restauração não é apenas para você, ela atua como um catalisador, trazendo à tona o que é verdadeiro, expondo o que é falso e despertando o que estava adormecido. A sua vida começa a influenciar, sem esforço, a dinâmica das pessoas ao redor. É natural que alguns se sintam desconfortáveis. A luz que cura também ilumina sombras, e nem todos estão prontos para encarar isso. Aqueles que resistem podem se afastar, se sentirem desafiados ou até confusos diante da sua transformação. Mas cada reação é uma confirmação silenciosa. O céu te reposicionou e o mundo está reagindo. Não é sobre tentar agradar ou forçar a aceitação de ninguém, é sobre permanecer firme naquilo que você se tornou e permitir que a sua frequência fale por você. A presença de alguém restaurado é tão poderosa que o ambiente inteiro se ajusta. Pessoas que antes exerciam influência sobre você agora precisam se recalibrar. Seus limites se tornam claros sem serem declarados, sua confiança se manifesta sem esforço, e a paz que você carrega age como escudo e farol ao mesmo tempo. É impressionante perceber que, sem tentar, você se torna referência de estabilidade, força e fé viva. E é justamente isso que transforma o ordinário em extraordinário. Cada espaço que você ocupa se torna sagrado, não pelo que você diz, mas pelo que você é. A sua vida é testemunho silencioso de que o processo de restauração divina funciona, que Deus cumpre suas promessas e que aqueles que se alinham com o propósito celestial irradiam algo que não pode ser ignorado. O mundo observa, sente e reage mesmo que silenciosamente. Você já percebeu como a transformação interior não apenas muda você, mas altera tudo ao seu redor?
A presença de alguém restaurado funciona como um imã que atrai o que é verdadeiro e afasta o que é falso. Há uma leveza invisível que se instala no ar, uma clareza que incomoda os que não estão alinhados e fascina os que buscam luz. É como se cada gesto seu, cada olhar, cada silêncio transmitisse uma mensagem poderosa. Eu fui curado, e a vida continua. O impacto é silencioso, mas inegável. Aqueles que te observam podem não perceber conscientemente, mas a alma deles sente. Eles captam que algo mudou, que você não é mais vulnerável às tempestades da vida. Onde antes havia dúvida, agora existe convicção. Onde havia medo, agora discernimento. Cada passo seu anuncia, sem palavras, que você não é mais refém das circunstâncias. Essa mudança de frequência toca as pessoas de uma forma que nem sempre conseguem expressar. E é nessa diferença que reside a força. A energia que você carrega agora não é apenas proteção, ela é também inspiração. Alguns se aproximam por curiosidade, outros por necessidade de aprender, e alguns se afastam porque o brilho de alguém curado evidencia aquilo que eles ainda não conquistaram dentro de si. Mas nada disso precisa ser analisado ou compreendido demais. O que importa é que a sua luz se manifesta naturalmente e o mundo reage nem sempre de forma confortável, mas sempre de forma verdadeira. Além disso, a transformação divina não apenas muda a percepção das pessoas, ela redefine espaços e relações. Conversas antes carregadas de tensão agora fluem com leveza. Olhares que antes eram críticos agora trazem respeito silencioso. Ambientes inteiros parecem se ajustar à presença de quem foi restaurado. Isso não acontece por mérito humano, mas por alinhamento com o plano celestial. A energia que você emana é uma extensão daquilo que Deus operou dentro de você, e o mundo, consciente ou inconscientemente, percebe essa diferença. E há algo ainda mais profundo: a verdadeira restauração não se limita ao impacto externo. Ela começa no íntimo, no coração, e se irradia para tudo ao redor. Quando a alma encontra paz, ela se torna farol para os outros. Cada gesto seu, mesmo os mais simples, carrega o peso da experiência, da fé e da vitória sobre desafios. As pessoas podem até não compreender plenamente o que veem, mas sentem. Elas sentem que algo em você não pode ser ignorado. É a prova viva de que a restauração não é teoria, é prática, é evidência. Portanto, a cada momento que você percebe olhares demorados ou silêncios estratégicos, saiba que não é por acaso. É o mundo reagindo àquilo que Deus fez em você. Cada gesto, cada palavra e cada passo refletem o que você se tornou. Alguém que carrega uma frequência que o céu reconhece e que a terra não consegue ignorar. Essa é a verdadeira força dos escolhidos, não a necessidade de se provar, mas a evidência de que foram transformados e agora se tornam testemunhos vivos da graça. Você já deve ter notado que, ultimamente, nada do que você faz passa despercebido. Cada movimento seu parece gerar pequenas ondas de reação ao seu redor. Olhares se prolongam, gestos silenciosos são interpretados de maneira diferente, e o ambiente inteiro parece reagir à sua presença. Isso não é coincidência. É a evidência de que o céu decidiu tornar visível aquilo que antes estava escondido. Você se tornou um reflexo do que a restauração divina produz, e o mundo está se ajustando a essa realidade. E é importante entender: essa visibilidade não é para vaidade, não é para reconhecimento humano. Ela é o resultado natural de alguém que foi transformado de dentro para fora. Sua calma, sua postura, seu discernimento, até mesmo a forma como você mantém o silêncio, tudo isso se tornou sinal de autoridade espiritual. As pessoas percebem, mesmo sem entender, que estão diante de alguém que passou por lutas e saiu fortalecido. É a luz da experiência e da fé pura refletindo-se na vida cotidiana. Há um poder invisível em quem caminha restaurado. Ele não precisa ser proclamado, nem demonstrado. Ele simplesmente existe e influencia. Aqueles que antes tinham poder sobre suas emoções agora hesitam, pois sentem um novo limite que você estabeleceu sem precisar dizer uma palavra. Sua energia repele o que é falso e magnifica o que é verdadeiro. E, mesmo em silêncio, você transmite uma mensagem clara. Você não busca mais permissão para existir, porque foi validado pelo próprio céu. E essa mudança de frequência não apenas afeta os outros, mas redefine a maneira como você se percebe. O que antes era dúvida e insegurança agora se tornou confiança e convicção. O medo que acompanhava suas decisões cedeu lugar ao discernimento espiritual. A leveza que você carrega não é superficial, é fruto de uma transformação profunda. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, carrega consigo a assinatura de quem foi restaurado. Além disso,
A presença de alguém transformado atua como um catalisador. Conversas mudam de tom, tensões diminuem, energias negativas se dissolvem, e mesmo estranhos percebem quando estão diante de algo maior. Você não precisa falar nada, o seu ser já comunica. Cada gesto, cada olhar, cada suspiro transmite evidência de que a restauração é real, de que a fé foi comprovada e de que o processo de Deus em sua vida é visível. E é exatamente por isso que você não pode mais ignorar os olhares demorados, os silêncios estratégicos, ou a forma como o ambiente reage quando você entra. Eles são respostas naturais à sua nova frequência. O mundo físico está reagindo ao espiritual. A transformação que Deus operou em você já não é apenas interna. Ela se tornou externa, tangível e impossível de ser ignorada. Cada reação ao seu redor é uma confirmação silenciosa de que algo mudou, de que você mudou, e que agora, como escolhido, a sua vida é um reflexo vivo da presença divina. Agora, pare por um momento e reflita. Cada olhar, cada reação ao seu redor não é coincidência. Tudo o que você sente, tudo o que percebe, é a confirmação silenciosa de que a transformação em sua vida não passou despercebida. Você não é mais a mesma pessoa que entrou por aquelas portas da vida. O seu espírito se elevou, sua presença se tornou farol, e aquilo que antes estava oculto agora se manifesta de forma clara. Cada passo seu, cada gesto, cada silêncio, transmite a verdade de que Deus cumpriu sua promessa dentro de você. E essa visibilidade não é para chamar atenção, é para revelar a essência. É a assinatura de quem foi restaurado, de quem sobreviveu ao fogo e emergiu mais forte, mais consciente, mais alinhado com seu propósito. Quem olha para você não vê apenas uma pessoa comum, vê alguém que carrega a marca da superação, o reflexo da fé viva, a prova de que é possível caminhar em meio a desafios sem perder o brilho. Esse é o testemunho silencioso, mas poderoso, da graça operando. A sua vida agora é uma mensagem sem palavras. É um convite para que outros reconheçam que a restauração é real, que a mudança é possível e que Deus ainda transforma corações, mentes e destinos. A luz que você carrega inspira e desperta. Aqueles que se aproximam sentem segurança. Aqueles que se afastam percebem confronto. Mas todos estão, de alguma forma, sendo tocados por aquilo que você não precisa explicar. Porque a verdade não exige defesa, ela simplesmente se manifesta. Portanto, querido escolhido, mantenha a cabeça erguida. Respire e caminhe com consciência daquilo que você representa. Cada olhar que se demora, cada silêncio que observa, é uma confirmação. Você não apenas mudou, você se tornou visível para o mundo, visível para o céu e, acima de tudo, visível para si mesmo. Não deixe que ninguém tire a força da sua presença ou apague o brilho que Deus depositou em você. O seu tempo de ser notado pela graça chegou, e ninguém pode apagar isso. E se este vídeo tocou você, se despertou algo profundo dentro do seu coração, eu quero te convidar a se juntar a nós aqui no canal. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, curam o espírito e elevam a consciência. Curta este vídeo para mostrar que você valoriza essa energia e deixe seu comentário, compartilhe como essa mensagem ressoou em você. Quais mudanças você está percebendo na sua vida ou apenas diga que recebeu esta palavra. Sua participação não é apenas um gesto, é um reflexo da comunidade que cresce junto, que vibra junto e que celebra cada passo da restauração divina. Lembre-se, você não está sozinho. Cada mudança que você sente, cada evidência que surge ao seu redor, é a prova de que a sua luz não pode ser ignorada. O céu a aprovou, e agora o mundo testemunha. Mantenha-se firme, siga confiante e permita que essa presença transforme não apenas a sua vida, mas tudo ao seu redor. Porque você não foi feito para passar despercebido. Você foi feito para ser um reflexo vivo da graça.